A maioria das instalações comerciais locais enfrenta dificuldades por causa da queda populacional e do envelhecimento da sociedade com baixa natalidade. Até mesmo supermercados que eram usados no dia a dia estão fechando. E as lojas que conseguiam atrair clientes, graças ao supermercado, também estão fechando uma após a outra. Isso cria um ciclo negativo, muitas vezes levando ao fechamento do estabelecimento. Instalações comerciais que fecharam em Tóquio ou Osaka, por exemplo, são rapidamente demolidas e logo passam por um novo desenvolvimento. No campo não é tão simples. Frequentemente, planos não são definidos e circunstâncias rurais complexas levam ao abandono desses locais. Esse é o caso desta antiga instalação comercial abandonada. Mesmo tendo sido fechado há 8 anos, ele foi deixado de lado e ainda não decidiram como vão aproveitar o terreno. Antes, foi uma das principais instalações comerciais da cidade. Antes, muitos moradores visitavam, mas hoje é um legado negativo que não pode ser demolido. Por que será que fechou as portas? E por que não pode ser demolido? Desta vez, vou apresentar o Sun Mall Takasago, localizado na cidade de Takasago, província de Hyogo. Cheguei à estação Takasa da Sanyu Dentetsu. Leva cerca de 1h30, mas também dá para ir direto a Umeda, centro de Osaka, sem trocar de trem. Takasago fica ao lado de Himeji, e até o rápido crescimento econômico, sua área costeira foi aterrada e recebeu várias construções. Fábricas de empresas se instalaram ali. É a principal estação de Takasago, onde até trens expressos param. E, sim, embora outras estações tenham mais usuários, houve um tempo em que o comércio se desenvolveu entre a estação e a fábrica, prevendo a demanda dos trabalhadores da fábrica e de suas famílias. Em frente à estação, há algumas lojas alinhadas e uma rotatória instalada. A menos de 5 minutos a pé estão as ruínas do nosso destino de hoje, o antigo Sun Mall. Vamos até lá agora. Chegamos. De qualquer lado, sente-se a história deste lugar. Uma verdadeira ruína. Ao lado, há um izakaya chamado Hinata e o prédio do banco de crédito Tânio, que já existia desde a época em que o Sun Mall estava em funcionamento. O Hinata está localizado nesse prédio. O prédio originalmente abrigava uma loteria. Vou acessar o site do Sun Mall por um arquivo, e é tratado como um anexo. Então apenas o anexo permaneceu e o restante foi fechado. Este é o site de 2016, ou seja, cerca de 10 anos atrás. O design é bem antigo. O Sun Mall Takasago, inaugurado em 1976, foi desenvolvido pela Mitsubishi Soko e Saiyo. Inicialmente, os dois shoppings, o Prédio Leste e o Prédio Oeste, foram inaugurados como Sun Mall Takasago. 2 anos depois, o Prédio Sul foi inaugurado, e seguindo o Sun Mall, um anexo também foi aberto. 5 shoppings se tornaram o Sun Mall, e naquela época era uma instalação comercial do tipo Open Mall, algo bastante raro. Atualmente, só permanece o Prédio Oeste e o anexo. O restante foi demolido. O Prédio Leste ficava onde hoje é a Cascalho, ao lado do Prédio Oeste. Havia uma passarela entre os prédios Leste e Oeste, mas ela não existe mais. Como é de se esperar, a entrada no Prédio Oeste é proibida. Há barricadas instaladas. Por ser um shopping a céu aberto, o envelhecimento do local é evidente. O shopping fechou em 2017, e no momento da postagem do vídeo já se passaram 8 anos. Em alguns lugares, havia até vazamentos de água. Este é o mapa do andar da época. Prédio Leste, Prédio Oeste e Prédio Sul. Dá para ver que cada um tinha até o 3º andar. O Prédio Oeste, núcleo do Sun Mall, abrigava a Seiyu, hoje sediada na província de Fukuoka. A Trial Holdings administra a Seiyu, mas antigamente, antes de ser demolida, ela era uma das principais empresas do grupo Saizon. No 2º andar do Sun Mall ficava a Mujirushi Ryohin, também do grupo Saizon. Hoje, ela é até mais famosa que a Seiyu. A Mujirushi Ryohin é mais conhecida, mas ela começou como uma marca própria da Seiyu. Foi assim que tudo começou. É como a Top Value da Aeon. Fora da Seiyu,
eram lojas independentes. No centro, às vezes havia redes também. Havia 55 lojas especializadas instaladas. No centro do local, há um espaço semelhante a uma praça. Antes também faziam eventos aqui. Por algum motivo, apenas a escada de emergência não está bloqueada. Então vou subir até o segundo andar. Dá para ver que está bem deteriorado. Não dá para se proteger da chuva e do vento. Se uma estrutura dessas fica 8 anos sem manutenção, acaba ficando assim mesmo. Até onde sei, já faz mais de uma semana desde a última chuva antes da gravação. Ainda há poças d'água aqui, a drenagem não funciona. No prédio oeste, o condomínio Takasogo Heights tem 42 unidades à venda e está conectado aqui. Disponível para aluguel, apartamento 3, living, dining, kitchen de 70 e 2 metros quadrados por 59 mil ienes, muito barato. Por causa do condomínio, apenas o prédio oeste não pôde ser demolido e acabou ficando. Mas vou explicar isso em detalhes mais tarde. Antes havia um estacionamento ao fundo, com cerca de 300 vagas que dizem acomodar tudo isso. Depois que o Sun Mall fechou, virou estacionamento da Times por um tempo, mas foi encerrado. Atualmente está sem uso. Assim, um grande terreno em frente à estação segue inutilizado e tem sido tema frequente na Câmara Municipal de Kago. Esse indicador de direção parece bem antigo. Parques de diversões antigos também tinham essas coisas, né? Eu queria saber a direção do Havaí, então isso ajudou. O Sun Mall Takasogo foi inaugurado em 1976 Undamaimechiano. A prefeitura construiu originalmente o centro comercial aqui. O local estava planejado para ser reurbanizado, mas, surpreendentemente, o projeto foi interrompido devido à oposição de um movimento dos moradores. A Mitsubishi Soko assumiu o projeto e reurbanizou, mantendo a ideia inicial. Antigamente, os movimentos dos moradores eram mais ativos do que hoje, e era comum grandes projetos serem interrompidos. Não é mesmo? Em vários lugares, a instalação de estações foi barrada pela oposição dos moradores. Foi o primeiro grande centro comercial da cidade de Kasago e também nas cidades vizinhas de Kadokawa e Himeji. A instalação foi tão comentada que metade dos clientes vinha de cidades vizinhas. O nome Sun Mall se deve aos prédios leste, oeste e sul. O nome não veio dos prédios, mas sim de Sun, que significa sol. Sun Mall. Quando funcionava, havia um grande monumento do sol na entrada. Com a abertura de grandes centros comerciais na região, a situação do Seiyu ficou muito difícil. Em 2007 quase fechou por prejuízo, mas como o Seiyu era dono do terreno e prédio, conseguiu se salvar. No entanto, mesmo depois disso, a falta de lucratividade não pôde ser resolvida. Devido ao prejuízo anual de 100 milhões de ienes, fechou no fim de 2015. O motivo do fechamento foi a diminuição do número de crianças nos arredores da estação. O envelhecimento da população também teve relação, e desde o início o valor gasto por cliente era baixo. Quanto mais as pessoas envelhecem, menor o desejo de comprar. Eles trabalham com alimentos, produtos médicos, utilidades e eletrodomésticos. Como era uma loja de departamento geral, acabou sendo ainda mais afetada. Deixe-me voltar um pouco ao assunto. Pessoalmente, sinto que os shoppings do tipo Open Mall estão chegando ao seu limite. Eles cresceram na bolha e início da era Heisei, mas agora caíram muito. O Open Mall era o mais comum, mas até outlets agora são totalmente fechados. Espaço aberto é vantajoso, mas difícil de manter. No verão faz calor, no inverno faz frio, e os eventos climáticos extremos aumentaram, mas ainda usam o modelo Open Mall. Está perdendo o sentido. Se o Seiyu desaparecer, não haverá mais supermercado nos arredores da estação Takasago, onde há muitos idosos. A cidade ficou inconveniente e tentaram trazer um novo supermercado, mas não encontraram sucessor. A estrutura dificultava o acesso, pois o mercado ficava nos fundos da estação. O Seiyu ocupava do primeiro ao terceiro andar do prédio. Por isso, acho que as questões contratuais e outros pontos ficaram complicados. Certo. Se fosse só para vender alimentos, o primeiro andar bastaria, sem precisar do segundo e terceiro andares. Não seriam necessários. Mas para Yu, usar só o primeiro andar deixaria o segundo e o terceiro sem uso.
o que seria desperdício. Em maio de 2016, Mitsubishi Soko e Seiyu venderam o terreno e o prédio para a Ask Planning. Um ano e meio depois, no final de 2017, o Sanmol Takasago foi completamente fechado. A Ask incentivou as lojas especializadas a saírem, citando falta de resistência sísmica. Será que desde o início eles já não tinham intenção de operar um centro comercial, com as lojas saindo uma a uma? Eles provavelmente queriam demolir tudo para construir um novo empreendimento ali. Como a resistência sísmica era insuficiente, uma grande reforma seria a opção, mas o local já estava decadente e sem o vigor da inauguração. Fazer melhorias no shopping não é viável do ponto de vista do custo-benefício. Não sei se posso dizer que foi conforme o planejado. Em 2018, o prédio sul foi demolido, e assim em 2020, o leste também. Por causa do Takamori Heights, o prédio oeste ainda não foi demolido. Por ser uma mansão Bunshou, a demolição é ainda mais difícil. Se for um prédio novo, de tamanho semelhante ao Takamori Heights, na maioria dos casos, apenas uma empresa é proprietária. Fora o lado externo, é só pedir aos moradores que aguardem, e a demolição é fácil. O 42 apartamentos, ou seja, 42 proprietários distintos em um condomínio. Por ser um prédio antigo, com 50 anos de construção. Como a maioria dos proprietários é idosa, as negociações para a saída devem ser difíceis. Como a demolição dos prédios sul e oeste já foi feita, não parece que seja impossível demolir o prédio oeste por custo. A Ask comprou o terreno porque não poderia aproveitá-lo. Não faz sentido. Então a existência do Kogo Heights provavelmente está sendo um obstáculo para a demolição. Nos artigos sobre o anúncio do fechamento do Sanmol, diziam que seguiriam negociando com os donos dos apartamentos. Como o Sanmol não seguia padrões sísmicos, é provável que o Takasa Heights também não siga. Desejo sucesso nas negociações. Para proprietários e inquilinos, exceto pelo imóvel ser antigo, não há grandes vantagens em sair. Há uma farmácia bem ao lado do antigo local do Sanmol e a estação também é próxima. Mas do jeito que está, a Ask não consegue aproveitar o terreno. Atualmente, há um grande terreno sendo desperdiçado, com apenas um banco e um restaurante. No entanto, acredito que a Ask também não vai investir tanto dinheiro para desocupar o local. Como construir um prédio multifuncional nas grandes cidades? Como não haverá um grande projeto de reurbanização, penso que negociações persistentes serão necessárias. Como um entusiasta de centros comerciais, essas ruínas me deixam muito animado. Mas, por outro lado, isso não é nada bom para a revitalização da cidade. Perto da estação, além do Sanmol, existe uma rua comercial. Antigamente, era uma rua comercial voltada para as pessoas que iam da estação até a fábrica e para os moradores da região, mas está em declínio, com muitos espaços vazios. Aqui ainda há uma placa bonita, mas quase tudo virou residência. A rua central de Kousaka não mudou desde a era Showa. A cena é tão valiosa que poderia ir direto para um museu e espero que continue assim para sempre. Essas ruas comerciais são muito mais convenientes e bem localizadas. Ouvi que perderam clientes para o Sanmol. As ruas comerciais foram superadas pelo Sanmol, que depois perdeu para grandes complexos próximos. No fim, a área diante da estação entrou em declínio. Bem, mesmo olhando para toda a cidade de Takasaka, há uma diminuição da população e envelhecimento, mas de forma gradual. Por causa da sociedade automobilística, o centro de Takasaka deixou de ser em frente à estação e passou a ser ao longo da rodovia nacional. Isso é comum em áreas rurais e também ocorre em Takasaka. Há um plano de reurbanização para a área diante da estação Takasaka. Ao ler os documentos, percebi que eles pretendem remover todas as lojas em frente à estação e reestruturar completamente a praça da estação. E também está previsto construir condomínios residenciais no local. O terreno do antigo Sanmol não faz parte do plano, mas consideraram a ligação com o desenvolvimento do local. Eles querem melhorar os espaços e vias. Obras devem começar em 2030 no mínimo. Além disso, a prefeitura está fazendo solicitações sobre os tipos de instalações que gostaria que fossem construídas no antigo terreno do Sanmoru. Aqui está a lista.
Acho que supermercado é a opção principal. O centro só dá para ir de carro, é algo comum para o local. Então achei bem interessante. Acho que também vai agradar o pessoal que trabalha nas fábricas, já que o centro comercial e os apartamentos estão integrados. Esse tipo de prédio é comum tanto hoje quanto antigamente. Principalmente imóveis para alugar perto da estação. Condomínios são aceitos, mas prédios antigos podem ser demolidos. Às vezes, isso pode ser um grande problema. Na maioria dos casos, o Samuru Takasoko ele foi inaugurado. Nos anos 1970, eram raros casos assim, mas cresceram após a bolha econômica. Ergueram um prédio em terreno caro, com apartamentos acima e abaixo. Se construíssem um centro comercial, os apartamentos ficariam populares e o local seria usado por moradores e usuários da estação. Essa ideia é racional e conveniente. Porém, em alguns lugares, isso não funciona mais por causa da queda populacional, baixa natalidade e envelhecimento. Em Hyogo, como já disse, há exemplos como o Daiashiki Liber enfrenta a estação Daiashiki. Quando um lugar entra em declínio, demolir não é simples. Essa é uma desvantagem. A partir de agora, mesmo que o centro comercial feche por causa dos apartamentos, não é possível demolir facilmente. Não acha que esses casos vão aumentar? Situações parecidas podem ocorrer novamente em Takasago. Espero que, para o bem de outros empreendimentos também, as negociações com os proprietários dos apartamentos avancem e o desenvolvimento aconteça. Então, é isso para o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo.